Deus abençoe a nossa igreja nesse dia em que passamos a quinta, passou a sexta e chegamos agora no domingo, que é o domingo da ressurreição. E nós nos encontramos felizes nesse dia, por esse motivo, porque, irmãos, a ressurreição, ela é uma coluna da fé, é uma coluna do cristianismo. Paulo, o texto lá em Coríntios vai dizer que sem ressurreição, tudo o que nós estamos fazendo aqui não vale nada, absolutamente nada. A nossa fé não vale, a nossa pregação não valeria. Então, a ressurreição, ela é uma coluna do cristianismo. Sem ela, nós não existimos. Sem ela, nós não temos igreja, nós não temos fé. Então, eu gostaria de, nessa manhã, passar aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, através da palavra dele, para que possamos então ter a edificação da igreja, a nossa edificação, para que nós possamos pensar nessa Páscoa. E o texto que nós escolhemos está aí em Êxodo, capítulo 12. Vamos ler Êxodo 12, de 1 a 14, aonde começa tudo, a instituição da Páscoa do Senhor naquele tempo lá de Moisés. Então a palavra do Senhor nos diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executareis juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Obrigado, Deus, por esta palavra que nos chega aos nossos ouvidos para colocarmos a Deus em prática e olharmos a Deus aonde a Páscoa começou. Ó Deus, obrigado, porque estamos aqui cheios de fé, confiando na sua palavra e sabendo, Pai, que o Senhor verdadeiramente ressuscitou, porque, como já dissemos, senão isso tudo aqui seria vão, não valeria nada, mas nós queremos te louvar nesta manhã, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a primícia daqueles que dormem, e por isso nós também ressuscitaremos junto com o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então o contexto desse texto é o povo judeu lá no Egito. No final das 10 pragas, então o Senhor convida o povo a se retirar, e eles vão sair da escravidão.
E então o Senhor fala isso com eles, para eles saírem, para fazerem essa Páscoa, para irem embora da terra que um dia os escravizou. Então o texto de Êxodo começa a Páscoa aqui. Então nós olhamos para o Velho Testamento, onde que começa a Páscoa, e nós sabemos que onde que nós vamos chegar, vamos mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar aonde que o Senhor quer nos levar, através desse, um começo lá no Velho Testamento e o término no Novo Testamento. A Páscoa, então, é uma festa que ela começou com os judeus, lá quando eles saíram da terra do Egito. Então, quando o povo de Deus foi poupado da morte dos seus primogênitos. Então, o texto nos diz, então, que mataria-se o cordeiro, ia passar o sangue nos umbrais da porta, e aqueles que estivessem marcados com sangue, o Senhor passaria por cima das suas casas e não cometeria esse castigo, vamos dizer assim. Então, os hebreus estavam debaixo de uma rude escravidão, como nós já falamos, lá dos egípcios, e o clamor deles chegou até o nosso Deus. Assim sendo, então, Deus escolhe Moisés como libertador e orienta Moisés aquilo que ele deveria fazer no seu passo a passo para chegar à liberdade. Então, aí, essa é a história lá no Antigo Testamento. Mas isso tudo, irmãos, isso era uma sombra do que realmente deveria acontecer no Novo Testamento. Por que a sombra? Porque Jesus iria. Aquilo lá começou lá. Você mataria sempre um cordeiro. Aí vem Jesus e é a única vez morto, e ele vale para toda a eternidade. Então Jesus, ele veio ao mundo para libertar das garras do pecado, da morte. Portanto, o texto que o nosso irmão leu aqui nessa semana passada diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele se encarna, veio ao mundo nos libertar da morte para a vida. Então esse gancho, que vem lá do Velho Testamento para o Novo Testamento se encerra aqui. Lembre-se, portanto, que o Velho Testamento fala de os teólogos vão dizer que é uma sombra. O que é uma sombra? Você estava vendo um começo só ali. Isso tudo ia prefigurar no Novo Testamento com Jesus como prefigurou. Então, é nisso que nós queremos falar. O que nós podemos aplicar nisso tudo para as nossas vidas nessa reflexão? Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver é que a Páscoa, quero chamar um detalhe aqui nesse ponto 1, que lá era Páscoa. Hoje nós temos que chamar o quê? De Santa Ceia. Para os judeus lá no começo era Páscoa. Agora para nós é a Santa Ceia. Então o que essa Páscoa, ou Santa Ceia, pode influenciar em nossas vidas hoje? Nós podemos dizer que nós podemos comemorar a ressurreição de Cristo porque Ele nos deu uma nova vida. Tanto lá no Egito, sai do Egito, vai para a terra de Canaã, vocês têm uma nova vida, saia da escravidão, vai para a liberdade, vai para adorar a Deus, porque lá eles não podiam adorar a Deus. Assim nós também podemos fazer uma aplicação para nós. A gente estava preso no nosso pecado, preso, e a gente não tinha vida, a gente não tinha liberdade de adorar a Deus, porque as coisas nos impediam. A palavra Páscoa, então, ela vem do hebraico, que diz passagem, como nós já falamos. O Senhor ia passar por cima das casas que tinha a marca do cordeiro, ou sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passou pelo Egito, e quando via a marca do sangue, ele pulava as portas dos hebreus, que tinham a marca do sangue, a porta daqueles que criam no Senhor. Ele não entrava, e eles pulava, passava por cima, ou seja, passava sobre aquela casa, poupando a vida dos seus primogênitos. Então, irmãos, a Páscoa, a ressurreição do Senhor, ela ensina que nós temos uma nova vida em Cristo. Essa vida, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser mantida, ela tem que ser em alegria, ela tem que ser no Senhor. E nós podemos então ver que os cristãos podem ter uma nova vida em Cristo, assim como os judeus foram libertos lá de Faraó. Nós também somos libertos do mundo do pecado. Aquilo que nós fazíamos, a Bíblia diz para a gente não fazer mais, para a gente andar em novidade de vida. E assim o Senhor
com essas palavras, ele diz assim: você crê no Senhor, você está marcado com o sangue do Cordeiro, e nós então iremos passar por cima da sua casa, iremos deixar você. E assim o Senhor faz conosco nesses dias. Nós somos livres em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a vida está no sangue, né? E nós sabemos disso. Se tirar o nosso sangue, acaba a vida em nós. E é por isso que faz essa analogia. O sangue de Cristo, ele então passa nos umbrais da porta e aí a gente passa a ter vida em Cristo Jesus. Através do sangue de Jesus passamos da morte para a vida. João 5,24 vai nos dizer isso. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro, temos a marca da vida em Jesus, nós temos a marca da ressurreição. Então, irmãos, digo também para os irmãos que a fé, ela não é para todo mundo, como nós já dissemos aqui muitas vezes. A fé, nós não vimos o Senhor, nós não encontramos com Ele ainda corpo a corpo, olho a olho, mas pela fé, como vai dizer lá em Hebreus, aqueles que morreram no Senhor, como Enoque, como Davi, como Abraão, como outros dos nossos antepassados, eles então puderam entender isso. Eles podem comemorar, nós podemos comemorar a Páscoa, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Uma outra coisa que nós podemos aprender ou ver aqui, é que o Cordeiro Pascal do Velho Testamento, como eu já disse, ele é diferente do Cordeiro do Novo. O Cordeiro lá era aquele animal, né? E nesse contexto nosso do Novo Testamento, é Jesus. Ele vem, morre por nós, se doa por nós, e nós vemos então que fala de um cordeiro lá sem defeito. Jesus foi sem defeito. Então hoje Jesus substitui o animal, e ele veio então, os teólogos vão dizer que ele veio tabernacular entre nós, ele veio morar entre nós, ele veio saber o que é dor, ele veio saber o que é viver no meio dos humanos, vamos dizer assim, porque Deus, ele foi humano, Deus humano, ele chorou, ele sentiu fome, ele então teve todas as emoções que nós sentimos, porém sem pecado, e por isso que ele veio morar para saber, para nos entender, para ter paciência com a gente. Então nós podemos comemorar a Páscoa nesse dia, porque nós podemos olhar que foi substituído um animal, o cordeiro, pelo Deus Todo-Poderoso que se habitou entre nós. O cordeiro sacrificado pelos israelitas precisava ser sem defeito, macho, de um ano, como o texto diz. Então, o sangue então, do animal teria de ser aspergido nas ombreiras e as vergas das casas. O cordeiro morreu por aqueles que tinham uma marca. Da mesma forma, então, irmãos, o cordeiro de lá, podemos fazer a analogia, da mesma forma, então, Jesus morreu em nosso lugar. João Batista confirmou isso ao olhar para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, morreu por você, por nós, por todos nós. Então, nós podemos ver que o Cordeiro do Velho Testamento, ele é diferente do Cordeiro do Novo Testamento. Acho que dá para a gente entender claramente isso, não é verdade? Então, e a outra coisa que nós podemos ficar, isso aqui é muito importante que a igreja entenda isso, é que nós podemos comemorar a Páscoa hoje, porque a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, para todos aqueles que crerem. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou. Nós podemos ver muitos líderes por aí, né? Líder X, não quero citar aqui o nome dos líderes, né? X, Y, Z, morreram, mas você vai lá e vai ver que a pessoa não ressuscitou. O único que ressuscita é Jesus. Então nós podemos ver, como o nosso irmão Luiz leu o texto, Jesus não está mais aqui, Jesus ressuscitou. Então a nossa ressurreição, ou melhor, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição também. A todos aqueles que creem. E eu gostaria de pedir, você que está vendo, você que está ouvindo, se não crê na ressurreição, eu creio que é difícil de crer, mas pelo amor, a misericórdia de Deus, Ele coloca essa crença no nosso coração e a gente passa a crer. Mesmo que a gente morra, a Bíblia diz,
nós, se morrermos em Cristo, nós viveremos com Ele. Então, Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Ao ressuscitar, Ele nos ressuscitou com Ele, se é que cremos na ressurreição. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, ele vai perguntar, ele está falando sobre essa ressurreição. Ele fala para os coríntios, se vocês não creem, porque no meio daquela igreja de Coríntios, tinha aqueles que não criam. Então Paulo passa a falar para eles, olha, se você não crê, a nossa pregação é vã. Pode ler lá depois na sua casa. O nosso testemunho é vão. Aqueles que estão crendo, é tudo vão, não vale nada. Então, irmãos, a última coisa que nós queremos dizer, a ressurreição de Jesus, ela é a nossa ressurreição. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele e nós poderemos então dizer que podemos comemorar a Páscoa do Senhor. A Páscoa então é essa, nessas palavras. Trazemos lá do Velho Testamento, chegamos no Novo Testamento com a ressurreição de Jesus. Hoje é domingo, é comemorado a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós temos que manter firmes, inabaláveis. A palavra vai dizer que caiam tanto à sua direita, tanto à sua esquerda, e você não vai ser abalado, porque nós temos a fé no Senhor, o Todo-Poderoso. E finalmente gostaria de deixar a finalização, a conclusão, dizendo assim, nós temos que aproveitar a Páscoa para refletir o seu significado real. Para os israelitas, a Páscoa é um memorial da libertação do Egito. E ponto, parou aí. Fomos libertos do Egito, não é verdade? Mas para nós, é a nossa libertação do pecado, da morte. Temos a vida eterna, temos a ressurreição. Então Jesus, ele vem e acrescenta um monte de coisa. Com a morte de Jesus, nós não paramos lá no Egito, nós não paramos só na sombra, nós então caminhamos para vir buscando essa vida eterna no Cristo Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa é vida e a igreja tem que viver a verdadeira Páscoa. Oremos mais uma vez, irmãos, e a seguir passaremos então a celebração da Santa Ceia aqui. E se você preparou aí o seu cálice, o seu pão, faça isso com a gente, confiando nesse Cordeiro Pascal que veio, morreu por nós, deu a sua vida por nós e nos libertou, e por isso que nós estamos aqui. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez esse sacrifício por nós. E pedimos, Pai, que o Senhor a cada dia acrescente fé no nosso coração, para estarmos, ó Deus, entendendo o significado da sua ressurreição para nós, a ressurreição para a igreja. Olha, Deus, sabemos que um dia, se o Senhor não volta antes, nós iremos morrer, mas nós sabemos também que, como o Senhor, nós iremos ressuscitar. Aumenta a nossa fé no Senhor, que nós possamos, ó Deus, crer no Senhor, que possamos, ó Deus, buscar essa fé a todo custo, Senhor, para que possamos um dia morar contigo e, ó Deus, estarmos celebrando a verdadeira Páscoa com um só Senhor, uma só igreja, um só pastor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebendo os elementos da ceia do Senhor, do nosso irmão presbítero Luiz, pode ficar aqui que vai ser distribuído aos nossos irmãos. E então, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, na sua última estadia com os discípulos, ele celebrou a Páscoa. Talvez os discípulos naquela hora não estavam entendendo, mas Jesus disse que ele iria para junto do Pai e que deixaria o Consolador e que assim nós deveríamos proceder e tomarmos a Santa Ceia e sempre que lembrarmos da sua morte e da sua ressurreição. É uma lembrança que nós fazemos, não com tristeza, mas como nós já dissemos, se Jesus não tivesse morrido na cruz, a nossa fé seria vã. Nós acreditamos em toda essa história bíblica que nós contamos aqui, e é por isso que nós celebramos a ceia. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por esses elementos da ceia que estão aqui, o vinho e o pão.
O vinho, lembrando, Senhor, que o Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz por nós. E o pão, ó Deus, lembrando que o seu corpo foi traspassado ali na cruz por cada um de nós. E nós reconhecemos isso. E nós, ó Deus, ficamos constrangidos diante de um amor tão grande. E nós, ó Deus, só temos que fazer uma única coisa, entregar as nossas vidas ao Senhor. E pedimos, ó Deus, a transformação das nossas vidas na Tua presença. Obrigado, Deus, por esses elementos que estão aqui, por nossos irmãos que vão celebrar conosco, cada um nas suas casas, abençoa eles, e que eles possam também se sentir, ó Deus, cuidados por Ti, dirigidos por Ti, e assim, ó Deus, sempre felizes e alegres, porque um dia o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição nesse dia, nós queremos Te agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Cada um que receber, segure nas suas mãos, para que nós possamos juntos comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor. Que Deus abençoe você na sua casa e que também possa fazer isso. Nós não podemos estar juntos por esses dias, mas acreditamos que muito breve, logo, nós estaremos juntos para participarmos aqui na igreja, participarmos do pão e do vinho, assim como o Senhor manda que nós recebamos e possamos assim comemorar a Páscoa, alegrarmos na morte do Senhor, porque nós, através da sua morte, o Senhor deu muitas vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse momento. Celebramos, ó Deus, aqui a Páscoa, aquela que começou lá no Egito, através do povo que o Senhor escolheu também. E aqui, ó Deus, estamos. Agora no Novo Testamento, com Jesus morto na cruz por nós, mas não ficou ali, Ele desceu da cruz, Ele ressuscitou, e por isso, ó Deus, nós lembramos essa história linda e maravilhosa, que o Senhor marcou a história. Por isso temos antes de Cristo e depois de Cristo. E obrigado, Senhor, por fazermos provar o Teu imenso amor na cruz ali por cada um de nós. Abençoamos esses elementos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Comamos do pão, irmãos, e bebamos do cálice. Hino 274. Estamos caminhando para o final. Gostaríamos de convidar você sempre a estar assistindo, irmãos, a nossa mensagem, a nossa reflexão. Nós fazemos isso diretamente para a igreja ser edificada. Então você é o nosso alvo, portanto, assista. E mais esta reflexão, e mais esta reunião, que o Senhor nos abençoe. Tem alguma coisa? Oremos então a oração que o Senhor nos mandou que orássemos, e abençoando a igreja assim, diante do nosso Deus. Oremos. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Faça-nos entender o significado da Páscoa. Nesse dia, Pai, em que tantos falam, em que tantas coisas nos apresentam, mas que possamos olhar, Senhor, para a Tua Palavra, que possamos entender, ó Deus, o significado real, e que possamos também crer, quando Paulo pregou aos Coríntios, que eles também possam, que nós como eles também possamos internalizar a sua ressurreição, que foi verdadeira, que o Senhor está entre nós, mas também, ó Deus, a promessa que o Senhor virá nos buscar. E isso, Senhor, enche a gente de alegria, porque passamos, ó Deus, num instante de mundo tão difícil. E nós queremos, Pai, a cada dia celebrar, ó Deus, a Tua vinda também, Pai. Prepara a Tua igreja para esta volta. Tira de nós, ó Deus,
tudo aquilo que nos atrapalha, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, os nossos pecados, que nós possamos fugir e fazer, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Correr para os Teus braços e fazer, Senhor, a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. E assim, ó Deus, encerramos este dia de Páscoa, que as famílias da igreja, as famílias possam celebrar a Sua ressurreição. E não só isso, mas esperar também preparados, Senhor, a Tua volta. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.